E aí, galera do Amilt, tudo bem? Hoje a gente vai falar como é que a Embev tem inovado. Estamos aqui com um dos fundadores do Zé Delivery, da ZX Venture, responsável pela Direct Consumer da Embev, Guilherme Lebelson. Fala, Lebelson, bem-vindo, obrigado aí pelo teu tempo, tá? Fala, Parodi, prazer. Aliás, galera, antes de a gente falar com o Lebelson, fazer o jabá aqui, convidar você que gosta de inovação e tecnologia, assinar o canal aí, marca o sininho, faz o caramba 4 que vai ter papos assim tão bons quanto o do Lebelson. Lebelson, meu caro, conta aí pra gente o que é ZX Ventures, como é que vocês criam isso e com foco no quê, cara? Bom, a gente, agora é incrível dizer que já são quase 7 anos, né? Então, comecinho de 2015, logo depois da aquisição da SAB Miller, né? Eu acho que a EBI já vinha num caminho magnífico de consolidação, empresa espetacular, crescendo através de eficiência, M&A, e há 7 anos a realização de que o que vem depois, né? Então, acho que toda empresa cria esses músculos, né, que é melhor, mas talvez como consequência você fica com alguns desafios em outras áreas, né? Então, lá atrás o Brito, o board da companhia já via o futuro, já falava o que vem depois de tantos anos de M&A, depois de tantos anos de crescimento através de eficiência e escala global que a gente tinha e até hoje tem. Uma estratégia para abraçar o que tinha de grandes tendências surgindo naquela época, uma delas, claro, o e-commerce, mas não só para conseguir fazer negócios nessas áreas que estavam crescendo, mas também achar novos ways of working, achar novas maneiras de executar essas oportunidades e também, no longo prazo, ajudar a transformar a EBI toda dos seus próprios processos. Aí está pronta para esse futuro que talvez hoje já esteja aí. E aí, isso começa focado no Brasil, isso começa global, como é que vocês montam isso aí? Começa global, né? Então, Pedro Epp era o VP de marketing no Brasil nessa época, ele foi convidado pelo Brito, pelo board, para montar a ZX globalmente. A gente definiu algumas áreas de crescimento, uma delas sendo e-commerce, como eu falei. Uma outra grande área foi craft, cervejas craft, cervejas especiais, que já eram muito grandes nos Estados Unidos, mais que nos outros lugares, ainda estavam começando. E, naturalmente, como a EBI é uma empresa global, a gente montou escritórios em vários lugares e eu toquei aqui o Brasil, começando com o e-commerce. Tá, e aí, quer dizer, quando você fala de inovação, você passa obrigatoriamente pelo universo digital, quer dizer, para escoar as coisas, ou existe também uma releitura de outros ambientes que vocês possam atingir também, né, Lebelson? Eu acho que, antes de mais nada, a ideia era como se estruturar para fazer. Então, quais eram as grandes tendências, quais eram essas grandes áreas, né, esses growth opportunity areas que a gente enxergou, e aí como é que você se estrutura? Eu acho que o grande movimento foi criar um grupo separado, né, que estivesse conectado lá no topo, e aí toda aquela teoria de dilema da inovação, a Ambidextrous Organization, né, eu acho que foi by the book lá. Então, o Brito dando um sinal claro para toda a organização de que, olha, esse grupo vai ter a sua autonomia para buscar novos modelos de negócio, para desenvolver novos capabilities, para buscar, inclusive, novos talentos e incentivos dentro da companhia, nessas áreas específicas. E aí, como eu falei, uma delas o e-commerce, que sim, está 100% ligado ao digital, mas para a gente, a maneira como, dando um outro exemplo, né, como eu falei de cervejas artesanais, a maneira como isso vinha sendo desenvolvido na época era, sim, de fato, uma inovação. Esse modelo de como fazer também foi adotado dentro da ZX. Mas a minha área, no caso e-commerce, é 100% a ver com digital, e é a partir daí que cresce o Zé e outras iniciativas digitais. Vamos falar do Zé já. Só queria entender de você o que se herda da cultura da Embev, né, da EBI, né, que é uma cultura forte, super popular, assim, né? E o que existe ali, assim, de reserva de mercado para a cultura que você vai fazer o seguinte, isso aqui, na verdade não é reserva de mercado, o que você deixa livre para vir de fora e contaminar um pouco, fazer um blend aí com a cultura de vocês? Legal. Acho que a gente aprendeu que dentro de cultura você tem princípios, valores, que são fundamentais e que não mudam, né? Então, os nossos 10
princípios, que a gente também chama de cultura, nunca mudaram, nunca foram sequer tocados. Sonhar grande, gente, meritocracia, ser frugal, esses são parte dos 10 princípios do ONU. Esses princípios são universais. Agora, o que a gente aprende com uma cabeça de insurgent, né, com uma cabeça mais startup, talvez no mundo de tecnologia, é que, na verdade, alguns processos podem ser diferentes, né? Alguns ways of working podem ser diferentes. Então, talvez como você estrutura metas, como você estrutura incentivos. Muitas vezes, isso pode ser confundido com cultura, com valores, mas, na verdade, não é. Então, a resposta para a sua pergunta é a cultura 100% a mesma, os valores, os princípios 100% os mesmos, talvez a cultura no sentido de ways of working diferentes. Então, no caso da nossa organização e-commerce, poucas pessoas vieram de dentro da própria ABI, no caso eu diria que 99% do meu time a gente trouxe de fora, porque a gente precisava de gente com conhecimento que a gente não tinha, mas pessoas que vivessem esses 10 princípios, que tivessem os mesmos valores que a gente acredita. E aí, Lebelson, dá para entender também uma mão inversa, quer dizer, como é que a ABI pode beber, seja em processo, seja qualquer coisa que for resultante das EX e importar esse troço e fazer com que se aprimorar ou se desenvolver em cima de coisas resultantes dessas inovações, isso também acontece? Pode acontecer? Com certeza. Quando a gente olha para o que foi construído, claro que tem o Zé Delivery como um caso de sucesso extraordinário, um business em si, que veio, né, que é o legado dessa iniciativa chamada ZX Ventures, mas tem também princípios, né? Então, colocar o consumidor no centro, quais métricas, quais são os incentivos que você define como prioritários, são coisas que a gente vê passando para a ABI num processo de transformação digital, de transformação como tudo que já vem acontecendo. E eu posso falar aqui várias outras coisas que a gente já vê a transformação acontecer, mas você ter essa inspiração dentro de casa, né, uma cabeça, como fazer pequeno e trazer de volta para o grande, com certeza que fica. E acho, como eu falei, de fato, esse era um objetivo lá no começo. Ótimo. E aí, Zé Delivery, cara, tá bombando, tá? Meu irmão, que morava fora, voltou pro Brasil, voltou pro Rio, já falou que queria tomar uma cerveja lá, puxou lá, todo mundo falou, usa. E aí, cara, quando é que começa, por que começa e qual é o estágio atual, hein? Começa de um problema do consumidor, que a gente sempre quis resolver, que é essa jornada de compra de cerveja, né? Você tem que ir até o supermercado, até algum bar, e é pesado, está quente na maioria das vezes, você não sabe quanto você vai consumir, né? Você sempre acaba consumindo mais e falta cerveja, você não sabe se o preço que você está pagando está certo ou não está. Então, o problema era muito claro. Então, você falou de quais as coisas que a gente traz, né, também para a ABI, essa história de qual o problema do consumidor você está resolvendo. Textbook, startup, né, como você se organiza para focar no problema, foi daí que a gente começou. Mas também sabendo que já existia uma tendência, né? O mundo digital, a gente não inventou o e-commerce, mas a gente percebeu que a gente poderia se especializar numa vertical de bebidas, porque, de novo, um problema muito grande e difícil de resolver, que ninguém mais estava resolvendo naquela época, né? O mesmo groceries, né, como um todo, que hoje ainda é menor, naquela época não existia, muito menos álcool, venda de álcool, cerveja, bebidas online. Então começou com essa clara oportunidade, partiu daí, quebrando muito a cara. Acho que um dos fatores do sucesso foi a gente saber separar os times e colocar o foco em resolver esse problema, estando aberto a errar, né, estando aberto a corrigir o rumo, mas sempre com essa visão que a gente tinha de escalar como escalou. E Zé é 100% Brasil, né? Era, né? A gente já está com o modelo hoje em 11 países na América Latina, que a gente começou recentemente. Ninguém ainda nessa escala do Zé, mas a gente já está exportando esse modelo para todos esses países na América Latina. Mesma marca? Não, a mesma marca não. A gente ainda está com... Na maioria dos países a gente está early stage, então a gente tem marcas diferentes. A gente acredita que é um caminho de convergir para alguma marca que a gente ainda não sabe qual é, a gente está estudando, testando, mas hoje a gente está muito mais focado em, primeiro, validar o conceito, porque acho que a pessoa está comprando a experiência, né? A pessoa está encantada pela cerveja que chega no preço justo, em menos de 30 minutos, gelada, e aí essa experiência constrói a marca. O próprio Zé
toda vez que a gente levava o Zé para testar, ninguém gostava, como a marca. Não, mas ficou, né? Acho que hoje é uma marca que vai super bem, porque está conectado a esse serviço, a esse encantamento que ela traz. Engraçado. Zé é muito peculiar, é a cara do Brasil, é muito simpático, né? É só para contar uma história engraçada que você me fez lembrar, assim. Na época do G1 tinham 3 nomes na mesa, né? E a gente queria montar um portal de notícias e ainda não sabia qual era a marca, né? A gente fez um focus group, várias pesquisas e tudo mais. E aí quando a gente chegava para as pessoas e falava assim, ó, G1, né? O que você acha? Aí falavam os outros 2 nomes, que eu não vou falar aqui quais são. Mas na hora que chegava o G1, que era o meu nome, o nome lá do CEO da Globo, a gente falava assim, o que você acha do G1? E as pessoas estavam mal de rir, sacaneavam pra caramba. Como é que você vai ter um portal de notícias com nome de andar de estacionamento? E é muito louco, né, cara, porque né, às vezes você fica até meio assim, mas depois você vê que realmente marca intensificação, frequência, né, de você ir trabalhando aquilo, e chega uma hora que ninguém nem questiona que pode ser outro nome, né? Imagina chamar o Zé Delivery de Embev, não sei das quantas. Ninguém nem pode imaginar isso. E o que vocês olham para o futuro, assim, Lebelson? Quer dizer, qual o momento hoje, assim, quando você olha para o Zé, né, já num estágio um pouquinho mais maduro, né, encorpado, o que você sente hoje, né? Você dá para falar, uau, né, chegamos aqui, você esperava que estaria desse tamanho hoje, e o que você olha para frente e você fala assim, pô, cara, tem muita coisa para fazer e eu enxergo isso aqui de oportunidade. A gente está muito no começo, né, Paró? A gente está começando, foi muito rápido, os últimos 18 meses foram muito importantes, mas acho que ainda tem muita coisa para fazer, a experiência do Zé por si só, mas a ideia a missão do Zé é garantir que todo mundo tenha a sua cerveja gelada no preço justo, onde, quando e como estiver. E isso pode ser que vá além da sua experiência quando você está em casa, mas pode ser, a gente hoje tem uma rede de franquias, que é o Pit Stop, que faz um super papel para o consumidor em diferentes áreas. Então, a gente tem muita coisa que pode explorar também quando você vai para o mundo físico. É um mercado enorme, né? Todo mundo tem a sua dor quando você vai comprar cerveja hoje em dia, e esse espaço que a gente está. Tem muita coisa ainda que pode ser feita. Legal. E aí, do lado da ZX, como é que fica aí? O que vocês buscam? Vocês criam em casa do zero? Vocês fazem aquisição? Como é que vocês estão operando isso aí, cara? A ZX veio tomando um papel, agora, no começo a ZX tinha um papel de management, né? À medida que a gente começou a escalar várias coisas, a gente meio que cumpriu o papel de dizer, essas coisas ficaram grandes, elas vão virar unidades de negócio por si só. Então, acho que hoje a ZX agora, como pegou esses grandes desafios, essas grandes oportunidades que eram muito claras, né? Agora a ZX passa a ter o papel de olhar ainda mais para frente, ainda mais para o futuro, né? Com uma cabeça de quase que um investidor, quase que um corporate venture capital, né? De fazer mais investimentos com um acento mais de investidor e menos de gestor em diferentes áreas. Então, se há 7 anos atrás a gente olhou e falou, ninguém está olhando para e-commerce, é muito pequenininho, e a ZX vai se apropriar disso, vai criar ventures ou investir em ventures para se apropriar disso, para tentar desenvolver, agora são outras perguntas, né? O que está lá 7 anos, 10 anos na frente que ninguém está olhando? E a ZX começa a fazer esses investimentos nessas coisas que estão lá há 7, 10 anos. E isso pode fazer com que vocês vão derivar ou parar em outra indústria que não a original de vocês? Pode pintar um negócio meio que não tão típico quanto as pessoas imaginam? A gente nunca acreditou que deveria sair do universo, né? Eu acho que você tem várias teses de corporate venture capital, você vê gente que vai totalmente fora. A gente acha que a nossa fortaleza dentro do nosso propósito, né? De bring people together for a better world. Tem bastante coisa a desdobrar disso, mas acho que o foco, né, é a fortaleza, né? Como você pode usar esse ecossistema para gerar valor tanto do lado da ABI quanto para o fundador, para a startup que está desenvolvendo alguma coisa. Pô, show. Cara, queria te agradecer muito, o papo foi demais. Deixar você à vontade aí para deixar um recado para a galera. Fica à vontade aí, tá? Compra no Zé. Verdade, né? É a melhor dica que você pode dar. Acho que você, na verdade, vai estar fazendo um favor para as pessoas. Não está nem nenhum pedido, é uma dica. É bom para todo mundo.
É bom para todo mundo ganha, né? Tá bom, cara. Legal. Obrigadão. Valeu, Tá? cara. Obrigado por Abração. falar com você. Que isso, prazer é meu. Abração. Abraço.